Bem-vinda, bem-vindo, Reflexões Bíblicas. Hoje o professor Jung Mussung nos oferece uma chave de leitura para a passagem de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Nós colocamos aqui como um pretexto para a provocação. Jesus defende a vida das mulheres e o texto, na minha versão, diz assim, acompanhe aí na sua. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar da sua mulher. Jesus perguntou: O que é que Moisés mandou você fazer? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: o homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com o outro homem, ela cometerá adultério. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: Deixem as crianças vir a mim, não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. Jung, lendo os textos com você, eu percebo que Jesus fica bravo várias vezes. Só nessa passagem são duas. Uma, quando fazem perguntas sobre o divórcio e as mulheres para provocá-lo. Depois, os discípulos também perguntam, mas é num outro contexto, para entender melhor, né? E agora ele fica bravo com os discípulos. Enfim, como é que a gente pode pensar isso? Nosso tema aqui, ele desloca o assunto. O tema não é tanto sobre o casamento, mas é sobre a vida das mulheres. Vamos lá. O tema, normalmente, quando a gente lê ou discute isso na igreja, é em torno do divórcio. Não é sobre casamento, é sobre divórcio. Sim, Mas eu claro. queria começar assim, e o que é a história do divórcio e a discussão de Jesus com o que Moisés disse e o que Jesus vai corrigir, tem a ver com o menino, as crianças. As narrativas de vez em quando falam, o que uma coisa tem a ver com outra. O que tem a ver divórcio com criança. Né? Porque criança de família divorciada não tem nada a ver com essa discussão aqui. Agora, uma coisa importante. Na tradução, normalmente, tradução mais literal, fala de repudiar a mulher, que é diferente do divórcio. Porque o conceito de divórcio no mundo de hoje pode ser um acordo. Olha, não dá mais, entramos em acordo e tal, nós fazemos, dividimos os bens, o marido vai tomar com a responsabilidade financeira de ajudar com a criança e da mulher, isso é coisa do divórcio moderno. O do tempo é repúdio. A mulher não tem direito a nada. Então, a primeira coisa importante. Mas, assim, uma coisa interessante, e o texto essa discussão não começa por conta do divórcio. Começa com o interesse dos fariseus de querer arranjar encrenca para Jesus, para que Jesus perca prestígio público que Jesus estava ensinando coisas diferentes contra o que os fariseus ensinavam. Então a gente precisa colocar o contexto, para a gente pensar que Jesus estava preocupado com o divórcio ou com a questão do casamento e tal. Hoje nem tanto, mas eu sou da época que no Brasil, na época de 70, eu acho pouco, a Igreja Católica era contra o divórcio. Né? Então, assim, e foi uma confusão danada para ter divórcio. Vamos lá. Então, o que é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Essa é a pergunta. Tá? Na época de Jesus, havia 3 escolas, 3 grandes mestres que discutiam o que era lícito.
podia dar repúdio, a carta de repúdio? Sim. Em que situações é que se pode dar? Então, os mais abertos para os direitos, desculpa, para os homens, era assim: o marido não gostou da mulher, perdeu o amor por ela, pode dar. O marido tem todo direito de repudiar. O que significa repudiar? Né? É que antes da carta de repúdio, a mulher é expulsa da casa. E como é que a mulher vive? Tinha emprego para mulheres? Não. Tinha uma igreja que atendia mulheres que foram mandadas embora? Não. Como é que a mulher sobrevive com criança ou sem criança? Arranjando comida, arranjando emprego. Que tipo de emprego, trabalho vai conseguir fazer? Prostituição, em grande parte. Então, Moisés diz: pelo menos vocês vão dar um documento que ela tá nessa vida não por causa moral, mas por um problema familiar do divórcio, do repúdio. Melhora quase nada, porque comida continua arranjada do mesmo jeito. Então, então liberava assim, as mulheres viviam uma insegurança gigantesca. Se o marido não gosta, a mulher levanta a voz, eu te mando embora. Porque não tinha nenhum direito. Aí vem outra escola que diz: não, olha, não tem que ter alguma razão. E a razão era como você não cozinha bem, como não faz bem o seu papel de coisa. E o terceiro caso era ter adultério. Então, o mais defensor, a linha que mais defendia a direito das mulheres era divórcio por conta do adultério. Vem a sempre adultério das mulheres, dos homens não. Isso, porque sempre quem está ferrado são as mulheres e quem vai ser repudiado são as mulheres. E aí, então Jesus, tá. Então o fariseu diz isso. Moisés fez isso. Ótimo. E aí tem uma coisa muito interessante. Aí vem Jesus e diz assim: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Esse mandamento não vem de Deus. Mas está na Bíblia. Jesus diz: isso aqui está na Bíblia, mas isso não é projeto original de Deus. Isto é Moisés. Por quê? Porque o povo, os homens da época, estavam fazendo tanta coisa que as mulheres, a vida era muito difícil. Pensando um pouco agora com o pessoal lá do Afeganistão, que as mulheres não têm direito a nada. Só têm direito de morrer. Né? Isto. Aí ele diz: o critério não é a lei de Moisés, mas o princípio da criação. Deus os fez homens e mulheres. E aí, ele muda o critério e volta. Então agora vamos fazer o quê? Agora vamos defender as mulheres. E aí uma coisa interessante. Aí vai dizer: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Aí Jesus tem uma frase estranhíssima: e se ela repudiar o seu marido e casar com outro? Isso não era muito comum. Então Jesus oferece, ou diz assim: os homens, as mulheres também têm o mesmo direito. Então, se é para botar repúdio, divórcio, a mulher também tem. Aí só que diz: olha, mas, de fato, as mulheres é que estavam apanhando nisso, sofrem. Então diz: olha, você precisa defender o direito da quem está sofrendo, mulheres. Portanto, não tem divórcio. Tira o direito dos homens de ter esse poder de controlar a mulher e de mandar embora. No mundo de hoje, é a mesma discussão. O homem tinha um controle, poder sobre as mulheres. E as mulheres, com a luta feminista, conseguiu estabelecer: somos iguais. Aí o pessoal com saudade, mas no tempo que era bom.
porque o homem tinha controle sobre as mulheres. Então, essa é a mesma coisa do tempo de Jesus. E aí o Jesus, né? Aí o pessoal não está entendendo direito, né? Então, nessa discussão, Jesus vai explicar. A saída não é a lei. Porque o que Jesus está dizendo? Antes de Moisés é uma situação, Moisés solucionou de um jeito que era possível. Jesus pôde, porque os homens, o mundo, as pessoas ainda tinham coração duro. E aí agora tem que ser desse jeito. Se muda outro jeito, se melhora, ou a situação muda. Ah, sim, mas cadê a lei que vale hoje? Para sempre. Aí ele diz: olha, aí traz a criança e diz: olha, quem entende o reino de Deus é a criança. Porque a criança, antes dessa coisa da lei, é o que Deus mandou, tem essa ideia assim. Sabe criança que brinca, depois que brinca como assim? Com jogos. Depois, isso é brincadeira, vamos com coisa mais séria. Ou brigou, esquece, oh, somos amigos. Então, as crianças têm essa, e pessoas também adultas que percebem isso, né? A lei é importante, mas não é o critério fundamental. O importante é a defesa da vida. Por isso que Jesus também vai falar, a lei do sábado é boa, mas não é o principal. Então, aqui então, ele coloca. Então, a partir da experiência da conversa do reino de Deus, quem entende é a lógica da criança, das pessoas simples, né? E Jesus está discutindo contra os fariseus. O problema não é a lei, mas é o reino de Deus, da solidariedade, perdão, e aí aproveita essa discussão para defender o direito de mulher de viver de uma forma digna. Né? Eu acho que essa é um pouco a leitura. Daí para hoje, né? Na medida que mudou a situação, então pode ser que tenha divórcio, e um divórcio razoável, sensável, sensato, que onde as crianças são defendidas, todo mundo, todos os direitos são defendidos, e busca encontrar um caminho de vida da família melhor. Fala aí, Alan. Muito bem, quem está acompanhando a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, Teologia e Capitalismo como Religião. Aproveito para agradecer quem manda mensagem dizendo que encaminha para a paróquia, para o grupo de espiritualidade, encaminha a nossa reflexão para o grupo de oração. A gente agradece, porque a gente provoca reflexão em outros lugares. Jung, é um único comentário. Então, na verdade, nesse texto, Jesus ele inverte certas lógicas, afirmando um pouco a igualdade da dignidade de ambos, porque se a lei dizia do homem repudiar a mulher e ele levanta a hipótese da mulher repudiar o homem, ele já está colocando uma reciprocidade desse direito, né? E quando você diz que, quando ele afirma que não pode, então, mandar, porque no fundo era negar a possibilidade da mulher ter a sua vida digna, né? Então, como não pode ter isso, é uma redução de um certo domínio que os homens exerciam. E aí, Jesus está nesta perspectiva, não na perspectiva de manter a lei porque ela é Ou a a lei. ideia ou muita gente, não, porque a lei disse que casou não pode mais casar. Espera aí, a lei é importante, mas não é o critério último. Esse é o ensinamento de Jesus aqui. É de todo o evangelho, né? Então, de todo o evangelho, então, essa perspectiva da que a lei não é importante, é a partir dessa chave que a gente entende o receber como criança Isso. o reino de Deus, É. porque aqui o critério, mais uma vez, o critério é em nome da vida, da dignidade. Isso aí. Assim, não é que lei não é importante. A lei é importante, mas não é critério último. Senão a gente vai dar uma confusão, porque isso é uma discussão também em Mateus, tá? É o problema da lei do Evangelho de Mateus. Então, mas sim, é isso. As leis devem ser mantidas ou modificadas para defender a vida dos fracos. Porque todos, incluindo os fracos, têm direito a uma vida boa. Para mim, essa é uma reflexão importante, porque que Jesus defende as mulheres em muitas passagens do Evangelho, isso é claro, não tem como negar. Agora, a perspectiva que você coloca é assim, o que é mais bonito, né? É Jesus afirmando um critério, etc.,
ou Jesus reduzindo um certo domínio do homem sobre as mulheres para permitir uma compreensão mais igual, mais recíproca, e para evitar que elas tenham as condições de vida negada. Então, acho que essa perspectiva ela é muito mais boa nova para todos do que uma simples afirmação do não divórcio, né? Isso aí. Tudo bem? Paramos por aqui, então? Tudo bem por aqui, já fizemos 15 minutos. Um abraço, então. Boa semana, Jung. Muito Até, obrigado. Um abraço. tchau.